Aí, deu. Bom dia, pessoal. Oi, galera. Hoje a gente tá aqui para fazer a live sobre introdução alimentar que não deu certo, né? E o que fazer. Gente, então, essa transmissão aqui tá sendo... Essa live tá sendo transmitida pelo Insta aqui, né? Pelo Face e pelo YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Já tem uma galera entrando. Isso, gente, bem-vindos, tá? Então vamos lá, vou fazer a live do esquema que eu gosto sempre, já vou começar direto ao tema, que eu acho que assim a gente aproveita o nosso tempo aqui, tá bom? Então vamos lá, esse assunto que eu escolhi para falar para vocês hoje é um assunto muito recorrente, né? Eu recebo muitas perguntas, tanto na plataforma do programa Bem Me Nutri, quanto no direct aqui no Instagram. Então, muitas mães se perdem ali no processo da introdução alimentar e o bebê não come, né? Então, é angustiante quando a gente tem um bebê que o bebê não come, que o bebê chora, que o bebê tranca a boca, que ele faz assim com a cabeça, que ele não tem interesse pelos alimentos, né? Então, isso é mais comum do que a gente imagina, né? E tem solução, gente, tem solução. Eu preparei aqui para vocês, são 15 passos para você acabar com esse momento de agonia no momento da refeição, tá bom? Então, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre esse passo a passo de como que a gente pode ensinar o bebê a comer, a gostar de comer a comidinha que a gente oferece, a ter interesse pelos alimentos e a comer uma quantidade cada vez melhor, né? E um pouco maior também, tá bom? Então vamos lá. Antes de eu falar para vocês sobre as estratégias que a gente deve fazer para que o bebê comece a comer melhor, eu queria contar para vocês alguns tipos de inapetência que acontecem, né? E se você tá com um bebê, é muito provável que você ainda vai vivenciar alguma fase do momento da introdução alimentar, que é de 6 meses a 1 ano, que o seu bebê vai apresentar essa dificuldade em se alimentar, essa inapetência, tá bom? Então, de forma bem resumida, são 3 tipos de inapetência que eu vou comentar com vocês hoje. A primeira inapetência é a inapetência orgânica. Então, pessoal, olha só. O que é essa inapetência orgânica? É uma inapetência que está relacionada com a nascida dos dentinhos. Então, quando o bebê tá com os dentinhos nascendo, gente, ele sente dor, né? Mas é muito difícil a gente olhar para o bebê e ver se o dentinho tá nascendo ou não, né? Eu tinha essa dificuldade com os meus bebês. O que eu quero dizer como que você vai olhar para o seu bebê e descobrir que o dentinho dele tá nascendo? Porque você olha pra boquinha, não tem nada branquinho apontando ainda, né? Mas quando você perceber que a gengiva tá inchada, ele tá babando mais, ele tá colocando mais objetos na boca para poder coçar, né? O que acontece? Provavelmente o dentinho vai romper aquela gengiva. E o momento que o bebê mais sente dor é nessa passagem, nesse momento de romper a gengiva. Então, na hora que o dentinho nasceu, ele já vai voltar a comer melhor. Então, na hora que você olhar a boquinha do seu bebê e ver lá o branquinho apontando, pronto, gente, o pior já passou, tá? Então, esse tipo de inapetência, ela é transitória. Por quê? Depois que o dentinho nascer, o bebê vai voltar a comer melhor, tá? Tem a inapetência também, ainda orgânica, vindo de uma virose. Então, quando o bebê tá doentinho, pegou uma virose ou qualquer patologia que ele tenha, ele vai diminuir o apetite. Então, assim, ó, pensa você mãe, pai que tá aqui me assistindo. Quando você fica doente, você tem fome para comer? Muito pouco, não é? A gente perde o apetite, a gente fica meio nauseado, a gente não tem fome. E é assim com o bebê também. Também é transitória, porque na hora que passa a doencinha ali que ele tá vivenciando, ele volta a comer, tá bom? E também dentro da inapetência orgânica a gente tem ainda o episódio das vacinas,
que isso é fato. Então, quando o bebê toma vacina, gente, ele também sente dor, incomoda, tem alguns nenéns que têm febre, né, por conta da uma reação da vacina. E aí, isso interfere no apetite? Com certeza interfere no apetite. Nesses momentos aqui, qual é o papel da mãe? Qual é o papel do cuidador? O que a mãe precisa fazer? Continuar oferecendo os alimentos certos, no momento certo, no horário da refeição, para que você continue ensinando o seu bebê que existe uma rotina, tá? Mesmo que ele não coma o suficiente, mesmo que ele coma só um pouquinho, você precisa continuar oferecendo, porque ter rotina para o bebê, gente, é uma segurança para ele, né? Então, o bebê, quando ele sabe o que vai acontecer, ele é um bebê mais calmo, mais tranquilo, é um bebê que sabe o que vem por aí, tá? Então, a alimentação, ela precisa ser encaixada nessa rotina com o bebê. E aí, o bebê vai comer a quantidade que ele quiser naquele momento, tá certo? Um outro tipo de inapetência, falei da orgânica, agora eu quero dizer para você, é a inapetência disfuncional. Essa inapetência, ela está muito relacionada com uma disfunção que o bebê possivelmente nasceu com ela. É uma disfunção na boca, no sistema gastro, enfim, ele nasceu com alguma dificuldade mesmo, e aí isso precisa ser avaliado pelo médico, pelo fonoaudiólogo, pela nutricionista, precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. É um bebê que de repente precisa fazer um acompanhamento com uma terapia ocupacional, também quando ele estiver maiorzinho, enfim. Então, quando a gente tem essa inapetência disfuncional, que ela vem de alguma estrutura que veio, que o bebê nasceu com alguma dificuldade, e aí ela precisa de um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, tá bom? E o terceiro tipo de inapetência que eu vou falar para vocês hoje, ela está relacionada com uma inapetência comportamental. E essa inapetência comportamental, eu falo para vocês que no momento da introdução alimentar, 80% dos casos que eu acompanho das alunas Bem Me Nutri, ela e dos pacientes que eu atendo, é uma inapetência relacionada com o comportamento da mãe em relação ao bebê e o comportamento do bebê, né? Então, as 15 estratégias que eu vou contar para vocês, estratégias nutricionais para a gente reverter o quadro da introdução alimentar que não deu certo, para ensinar o bebê agora a comer e a gostar de comer e ter interesse, ela está muito relacionada com essa inapetência comportamental. Tá certo? Então, antes da gente entrar nesse ponto, eu quero falar para vocês o que não funciona, tá? Que é o que as mães pensam e começam a aplicar, mas eu digo para vocês, gente, essas estratégias, elas não funcionam, tá? Estratégia número 1, o menino não tá comendo, começou a introdução alimentar, o bebê não tá comendo, ele não tem interesse, ele fecha a boca, ele olha pro lado, ele faz cara de paisagem, ele não abre a boca, né? Aí o que a mãe pensa? Nossa, eu acho que é a textura dessa comida, então eu vou, em vez de amassar, eu vou bater no liquidificador, porque assim ele vai comer, ele não tá abrindo a boca porque ele não sabe mastigar, então eu vou liquidificar. E eu falo pra vocês, ó, liquidificar não é a solução, tá bom? Porque o problema é o comportamento, não é a textura do alimento. Então, gente, não liquidifique, porque se você liquidificar, a papinha vai ficar líquida, ele vai engolir, mas ele não vai aprender a mastigar. E tem crianças aqui no consultório, crianças maiores de 2 anos, de 3 anos, que até hoje não sabem mastigar. Isso também interfere na fala. Então, se ela não sabe mastigar, ela não recrutou os músculos da face e da boca, ela também vai apresentar uma dificuldade lá na frente, uma dificuldade em falar. Então, você começa a plantar atrasos no desenvolvimento do bebê, tá certo? Então, liquidificar a papinha não é a solução para você ensinar o seu bebê a comer. Se o seu bebê está com 6 meses e ele apresenta os sinais de prontidão para introdução alimentar, que sinais são esses? Ele senta com o mínimo de apoio, ele sustenta a cervical, ele leva objetos à boca, ele se mostra interessado pelos alimentos que você consome, e ele tem ali por volta de 6 meses, gente,
ele está pronto para iniciar a introdução alimentar, né? Ele apresenta sinais neurológicos e sinais fisiológicos de prontidão. Então, se esse bebê está pronto para iniciar a introdução alimentar e você apresenta os estímulos certos e consegue ajustar o seu comportamento e a sua expectativa, é muito provável que ele consiga comer a papinha amassada e não precisa ser liquidificada, tá bom? Um segundo erro que muitas mães cometem é misturar toda a papinha. Gente, então a mãe pensa assim, nossa, ele não tá comendo essa aqui, a batata, a cenoura, o brócolis separado, então eu vou misturar tudo. Eu queria que você pegasse uma papinha toda misturada e dissesse pra mim o que tem ali dentro, só vendo. Pega uma papinha toda misturada, olha pra papinha e fala pra mim o que tem ali dentro. Se você conseguir, é um recorde, né? Porque quando a papinha tá toda misturada, a gente não consegue identificar o que tem ali, né? Se é brócolis, se é cenoura, se é feijão, tá tudo misturado, virou uma cor meio feia, né? Então, não é a solução oferecer o alimento misturado para o bebê. A gente precisa criar no bebê uma memória gustativa. Então, o bebê precisa conhecer o sabor da cenoura, do chuchu, da beterraba e de todos os alimentos que ele vai consumir. Se você não der o tempo para ele e você passar essa fase, quando você acha que o seu bebê vai ter a oportunidade de conhecer a cenoura, de conhecer o chuchu, a beterraba? Porque muitos pensam assim, ah não, quando tiver maior come, ele vai comer. Gente, ele não vai comer, tá? Eu quero dizer para vocês que se ele não for apresentado para esse tipo de sabor e quando ele tiver maiorzinho, ele vai conhecer o açúcar, ele vai conhecer as frituras, ele vai conhecer os industrializados, esses outros alimentos causam uma explosão de sabores na boca, de uma explosão de sabores na língua, vicia as papilas gustativas. E se você não ensinar o seu bebê a conhecer o que é alimento por aquilo que você oferece, lá na frente é muito pouco provável que ele vai se interessar pelo sabor dos legumes, né? Que não tem como competir a explosão de sabores dos legumes e das frutas, a explosão de sabores dos industrializados com a explosão de sabores dos legumes e das frutas, certo? Então, o que não fazer? Não liquidificar a papinha, não misturar a papinha. Essas não são as soluções, porque a causa do problema é o comportamento e não é a textura. Certo, gente? Então, outro ponto que as mães normalmente pensam e começam a fazer é o quê? Oferecer o peito livre demanda. Né? Então, meu bebê não tá comendo, mas eu tô na introdução alimentar, melhor que ele mame, né? Tem que mamar, pelo menos o leitinho ele tá consumindo. Se a gente oferecer o leitinho pro bebê o tempo inteiro, a barriga dele tá sempre forradinha, a gente não dá a oportunidade para ele ter fome suficiente para comer o alimento. Porque, olha, o bebê, gente, ali, que tá iniciando a introdução alimentar, ou que ele tá maiorzinho, com 7 meses, 8 meses e ainda não come, o que tá acontecendo com ele? Ele não sabe que a comida é pra comer. Ele ainda não sabe, gente, que a comida é pra comer. Ele sabe que o leitinho mata a fome dele, porque desde que ele nasceu, ele mama. Né? Então agora é uma transição que você precisa ensinar para ele que agora é o momento que essa comidinha aqui, filho, vai encher sua barriguinha. Essa comidinha aqui que mata a fome também. Você tem o leitinho, ele vai continuar com o leitinho, né? O leite materno ainda é o principal alimento do bebê até ele completar 1 ano de idade, mas a gente não pode confundir principal alimento com oferta do alimento o tempo inteiro. Tá bom? Então a gente precisa ter os horários que a gente vai oferecer o leitinho materno e os horários que o bebê vai comer a refeição. Isso é um ponto importante. Outra estratégia que as mães fazem que não funciona é encher a comida de tempero, né? Isso também tem coisa de vó no meio, que a avó quer deixar a comida muito gostosa, muito temperada. Teve uma mãe aqui que eu atendi que ela colocou uma cebola inteira na papinha do bebê, porque ela não sabia cozinhar e o filho dela não estava comendo. Ela falou, então vou começar a temperar. Ela colocou uma cabeça de alho e uma cebola inteira na papinha do bebê. Gente, você imagina o que é um excesso de tempero. O bebê estava acostumado, gente, com leite materno, que tem um sabor muito suave. Se você tirar o seu leite e você experimentar, você vai ver que o sabor dele é muito
muito suave. Ele muda de acordo com os alimentos que você consome, mas é muito suave. E se você experimentar o leite artificial que o seu bebê toma, você também vai ver que ele não tem gosto de nada, ele é muito suave em termos de sabor. Então, quando você apresenta para o bebê o alimento, a cenoura, a batata, o chuchu, aquele alimento já tem um sabor intenso em comparação com o leite que ele estava tomando. Então, para ele já é muito diferente aquele sabor, já é um sabor forte, já é um sabor intenso. Então, a gente não precisa temperar as papinhas do bebê até ele completar 9 meses. Isso é uma orientação do programa Baby-Nutri, tá? Porque eu gosto de ter um tempo de 6 a 9 meses, um tempo pra gente criar uma memória gustativa no bebê, tá? É uma memória para que o bebê conheça o que é o sabor real de cada alimento, do arroz, do feijão, da carninha, de todos os alimentos, porque aquele sabor para ele já é muito mais forte, certo? Então, temperar a papinha do bebê não é a solução para ele começar a comer mais. Sim, os temperos entram na dieta do bebê, sim, no cardápio do bebê a partir de 9 meses, no método Baby-Nutri, tá bom? Mas não, quem já começa com 6 meses, já introduz logo o temperinho, não é errado, tá, gente? Mas é apenas uma orientação minha e do método Baby-Nutri iniciar os temperos ali com 9 meses por conta que eu gosto de criar uma memória gustativa no bebê, para que ele conheça e reconheça o sabor do alimento, tá certo? Então ali com 9 meses você já pode introduzir cebola, alho e os outros temperinhos naturais, nada de tempero condimentado, e o sal vai entrar somente depois de 1 ano de idade na papinha do bebê, tá bom? Depois eu posso falar mais sobre esses assuntos, tá? Então, encher a comida de tempero também não é a solução para fazer com que o bebê coma, porque o problema não é o tempero, não é a comida que tá sem tempero, o problema é o comportamento, certo? Então, faz muito sentido para mim explicar para vocês isso, que a gente tem que resolver o problema na causa do problema e não nas soluções que parecem ser imediatas, tá? Outro ponto que não ajuda o bebê a comer são as distrações eletrônicas, né? A princípio pode até resolver. Você coloca ali a galinha pintadinha ou qualquer outro desenho. Tô falando galinha pintadinha é um exemplo, tá bom, gente? Mas pode ser qualquer outro desenho que ele goste, você coloca a tela na frente dele e ó, vai ali dando comida pra ele. E quando tem a tela, o que ele faz? Ele come. Sem tela, ele não come. Gente, quando você bota uma distração pro bebê, o que acontece? O que ele pensa? Ele não vê o que ele tá comendo. Ele não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Agora, eu queria perguntar pra você. Você, mãe ou pai, quando senta ali na frente da TV com um balde de pipoca e vai assistir um filme, você vê comendo? Ou quando você vê, você já comeu o pote inteiro? Nem a gente, quando tá distraído, a gente que é adulto, que já tem conexões sinápticas muito mais rápidas do que o bebê, a gente consegue entender e consegue perceber o tanto que a gente comeu. Então, oferecer uma distração para o bebê eletrônica agora no momento parece uma solução imediata, mas você causa um problema futuro. É um bebê que vai perder o mecanismo de saciedade, é um bebê que vai comer mais na primeira infância, é uma criança que vai ter possivelmente seletividade alimentar. Ele não conseguiu ligar o sabor do brócolis ao brócolis, porque ele não está participando do processo. Ele está sendo alimentado somente, sabe? É um bebê com mais chance de desenvolver obesidade, de mais chance de desenvolver diabetes, de sofrer bullying na escola. Então, as crianças maiores que eu atendo aqui, como eu gostaria de ter atendido elas nesse momento da introdução alimentar. Porque quanto sofrimento da família e da criança a gente poderia evitar, né? É por isso que eu faço essa divulgação do meu trabalho para vocês desse tema da introdução alimentar, porque se vocês souberem e comprarem a ideia de que fazendo o certo agora, você tem muito mais chance de ter um bebê saudável, uma criança saudável, um adulto saudável, do que fazendo o contrário, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou entrar aqui São 15 ou 16, Bruna? São 15 passos que eu preparei para você, tô aqui com a minha colinha que eu anotei, para você ensinar o seu bebê a comer, tá? Então, e esses passos servem para bebê de qual idade, Nutri?
Gente, prestem atenção. Esses passos servem para bebê de 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano. Esse passo serve para você recomeçar a introdução alimentar do seu bebê a partir do momento que ele parou de comer. Se ele parou de comer e a inapetência não é orgânica, lembra da inapetência orgânica que eu falei? Que tem dentinho nascendo, que tem vacina, que tem alguma virose. Se a inapetência não está relacionada com nenhum desses 3 pontos e ela tem a ver com o aspecto comportamental, esses passos você pode aplicar com o seu bebê e isso vai ajudar ele a voltar a comer, tá bom? Então, o primeiro passo, gente, e assim, muito importante para o bebê voltar a comer é o ajuste da rotina. Esse ponto é o ponto que pega, tá? Então, muitas mães têm dificuldade de ajustar a rotina, até mesmo porque a rotina não é fixa. E ela muda, à medida que o bebê vai crescendo, ele vai dormindo menos, ele vai acordando mais, ele vai brincando mais, então os horários precisam mudar, né? Então não adianta a gente colocar um horário fixo, meio-dia ele vai almoçar, 3 horas a fruta, 6 horas o jantar, não adianta, né? A gente tem que ter flexibilidade, porque pode ser que um dia ele durma mais tarde, aí ele acorde mais tarde, aí a gente precisa aumentar um horário um pouquinho de cada refeição, né? Então, é o feeling. Você precisa ter esse feeling para conseguir ajustar a rotina do seu bebê. E aqui em rotinas, vale eu falar para vocês do intervalo entre as refeições. Tá? É assim, ó, um intervalo médio entre uma refeição e outra é 2h30 a 3 horas. Por que eu falo pra você que é um intervalo médio? Porque depende de cada bebê, né? Do mecanismo de fome e saciedade de cada bebê. Tem bebês que precisam ter um intervalo a cada 2 horas, porque ele tem fome a cada 2 horas, então a gente tem que oferecer a comida a cada 2 horas. Mas tem bebês que precisam de um intervalo de 4 horas. Sim, tem bebês que precisam de um intervalo de 4 horas. Então, ele não tá comendo porque ele não gosta, porque ele não quer isso. Não, gente, é só porque ele não tá com fome naquele momento. Veja se faz sentido isso que eu tô falando pra vocês, gente. Pra gente comer, a gente tem que ter fome. Você come sem fome? Pensa você acabou de almoçar, você não tá com fome. Aí 1h30 depois, você vem com outra refeição, alguém vem com uma refeição pra te dar. O que você vai falar? Não, obrigada, eu tô satisfeito. Então, a gente só come se a gente tem fome. Então, isso é um princípio, assim, muito simples e básico, mas é um ponto que as mães têm dificuldade de perceber, tá? Então, assim, ó, a gente tem que descobrir com o nosso bebê qual é o intervalo adequado para ele. Em média, o intervalo varia entre 2h30 a 3 horas, tá bom? Em média, tá? Mas cada caso é um caso, viu? Esse ponto gente, é dica de ouro essa daí, tá? Anota, começa a praticar, porque só com ajustando a rotina, os horários, eu já consigo resolver 90% dos casos de comportamento alimentar, tá bom? E o bebê volta a comer e começa a comer direitinho. Então, o bebê não pode chegar na refeição, gente, desesperado de fome. Se coloca no lugar dele, pensa se fosse você. Se você chegar no momento da refeição e você tiver com muita fome, você dá conta de comer? Você perdeu a paciência. Provavelmente você não vai comer aquela salada que você tinha planejado. Você vai comer uma coisa gorda, rápida e acabou que você está desesperado de fome, você está irritado. Então a gente não pode deixar o bebê chegar nesse ponto, tá bom? Senão tá tudo perdido, tá? Então a gente também não pode oferecer o alimento se o bebê não tem fome, porque senão ele simplesmente faz assim, ó. E você tá lá, filho, come, e ele tá assim. Aí ele pega a colher, brinca, ele não abre a boca, ele não tem interesse, ele não tá com fome. Tá bom, gente? Então, ó, o segundo passo é comer junto e não somente alimentar o bebê. Gente, isso aqui é crucial. Quando o bebê ele come junto, quando você come junto com o bebê, peraí que entrou uma ligação. Vamos lá, voltei. Quando você come junto com o bebê, o que acontece nesse momento? Ele vê você comendo. E ele começa a achar que isso é normal, que isso faz parte da vida, que comer é assim e que todo mundo come. Não tem pressão, não tem opressão, não tem... o foco não tá nele, não tá 100% nele, ele não tá se sentindo ali obrigado a fazer aquilo porque você tá pedindo, porque você quer, porque agora é o momento que você fez a papinha toda pra ele. E ele precisa entender que você perdeu tempo, que você cozinhou e agora ele não vai comer.
Ele vai... Como é que ele faz isso com você? Que você tem tanto trabalho e ele tá fazendo ele tá te ofendendo desse jeito, entendeu? Então, assim, ele precisa, gente, ver que você tá comendo. Senta ali, que você come numa boa, e ele também vai aprender a mastigar, ele também vai aprender a comer, ele vai ter o desejo de comer o que você tá comendo. Então, assim, você agrega o bebê à sua família, certo? Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente traz o bebê pra junto e não a gente deixa ele isolado. Não, o bebê come às 11 da manhã, que vou dar e depois eu vou almoçar. Inclusive também, se você começar a oferecer a comida para o bebê e você tiver com fome, as chances são de que essa refeição não vai ter sucesso, certo? Por quê? Porque você está irritada já, você está com fome, está desesperada, você quer dar logo essa comida para resolver logo esse problema e partir para comer a sua comida. Então, gente, se acalmem. Coma a comida junto com o bebê, vai mostrando para ele, porque assim você consegue também acalmar os seus ânimos, certo? Terceira estratégia nutricional, monte o pratinho colorido para ficar organizado no prato e para ficar bonito, atrativo. Imagina se você pega a papinha e mistura tudo. Vai ficar uma bola de comida marrom, meio feia. Gente, monta o pratinho bonitinho. Fez ali a cenoura, o brócolis, a batata, amassa bonitinho, coloca um pouquinho do brócolis, um pouquinho da batata, um pouquinho da cenoura e vai colocando os outros alimentos, um pouquinho do arroz, do feijão, da proteína. Enfim, você vai botando separadinho e deixando bonito para que o bebê olhe para aquilo e a cor chame a atenção, os olhinhos, e ele se sinta motivado por experimentar aquele alimento, né? Então, a apresentação do pratinho faz uma diferença boa. Imagina se você for comer uma comida que alguém serviu pra você, você vai no restaurante, aí pediu um prato, aí o prato veio todo misturado assim, meio feio, e o garçom colocou lá pra você comer. Você vai ter vontade de comer? Não vai. Agora, se o prato vem bonitinho, né, ele vem desenhado, você tem vontade de comer, tá? Então, é muito importante que você também faça uma boa apresentação da comida pro bebê, tá bom? Deixa o bebê, gente, a quarta dica, deixa o bebê participar do processo. Ele precisa tocar na comida, né? Eu vejo muitas mães e recebo vídeos de mães fazendo assim, Ele tá com um pratinho aqui e o bebê tá assim, né? Aí ela faz, não pega. Aqui, aqui é a colher. E ela não quer deixar o bebê participar. Para o bebê não se sujar, para não virar uma bagunça, para ele não meter a mão na comida. Gente, ele vai aprender assim. Deixa ele meter a mão na comida. É o momento dele. Ou ele vai meter a mão na comida agora, participar do processo, ou ele não vai ter essa oportunidade mais. Porque a gente adulto, a gente faz isso. Não, a gente não fica botando a mão na comida e lá misturando a comida. A gente come com talher, somos pessoas educadas, enfim. Então, esse é o momento da fase da vida do seu bebê que ele pode fazer isso. E ele vai aprender com esse processo. Porque quando o bebê toca na comida, esse contato da comida manda uma mensagem para o cérebro, dizendo para o cérebro mandar uma mensagem para a boca, falando para a boca qual é a força que a boca vai precisar emitir para mastigar aquele alimento. Então, deixa ele tocar. Esse momento de toque no alimento é importante. Deixa ele tocar tanto na papinha amassada quanto nos alimentos em pedaços. Deixa ele participar do processo. Traga ele para junto de você, certo, gente? Quinto ponto, ofereça alimentos em pedaços. Ai, Nutri, eu morro de medo de oferecer alimentos em pedaços. Gente, aí você precisa estudar, tá? Precisa se preparar. Qual o corte correto, qual a textura certa, tá? Depois a gente pode fazer uma live sobre isso, mas no programa Bem Minuto tem uma aula sobre isso, como você pode oferecer os alimentos em pedaços para que seja um processo seguro e para que seu bebê aprenda. E essa é a distração do bebê. Gente, aqui, tá bom, você tá procurando uma distração pro bebê? Os alimentos em pedaços. Porque você pode dar um brócolis para ele segurar, ele vai se distrair, ele vai querer, e não a distração eletrônica. Então, ao mesmo tempo que ele tá se alimentando para crescer, para se desenvolver, ele também tá se desenvolvendo com o processo. Ele tá aprendendo com o processo da alimentação, tá bom? Então, alimentar o bebê não é só oferecer a comida, mas é tudo que envolve por trás disso, tá? Sexta dica,
Sexta estratégia para ensinar o bebê a voltar a comer é deixar que outra pessoa ofereça a comidinha para ele, né? Eu sei que a gente é mãe, a gente às vezes quer fazer assim, não, pode deixar que eu resolvo, eu dou, o filho é meu, eu que vou alimentar meu filho. Mas, gente, às vezes você não tá preparada para conseguir lidar com esse processo. Então, assim, peça ajuda, peça para que a sogra ofereça a comida, sua mãe ofereça a comida, o pai ofereça a comida, a babá ofereça a comida, até mesmo porque nesse início da introdução alimentar, o seu bebê sente o cheirinho do leite materno. Então, às vezes, ele vai ficar agoniado, querendo mamar, e se você tiver uma terceira pessoa para poder oferecer a comida para o seu bebê, talvez esse processo consiga fluir de forma mais gostosa, entendeu? Menos tensa. Isso vai ser para sempre? Não, gente, não vai ser para sempre, tá? Mas é só para te ajudar a te tirar um pouquinho do sufoco no meio do caminho, para depois você começar a aprender como é que seu bebê gosta de comer, de ser alimentado. Porque gente, assim como nasceu a mãe quando nasceu o bebê, na hora que ele começa a comer, vai nascer a mãe que vai aprender a alimentar o bebê. Então é um processo de aprendizado mútuo, tá bom? Não se cobre tanto. Você também pode pedir ajuda, peça ajuda, tá? Não assuma essa responsabilidade toda pra você, peça ajuda, tá bom? Outro ponto, não substitua as refeições por leite, tá? Que eu já falei pra vocês, então, que a gente não deve dar livre demanda, mas não substituir as refeições por leite. Ah, olha só, agora a gente tá na rua, vou dar aqui um leitinho pra ele, já que eu não comi, já que a gente tá na rua e não vai ter a comidinha. Ah, não, agora eu tô numa situação assim, ele não comeu, vou dar o leite materno. Se você oferecer o leite materno ou a fórmula em substituição das refeições, o bebê não vai aprender a comer, porque ele aprende como? Por repetição, por rotina, ele se sente seguro assim. Então a gente precisa assim oferecer a comida na hora certa e deixar o leite para oferecer no momento certo também, tá? Converse com o bebê, explique o que está acontecendo, não retire ele de uma atividade de forma brusca, né? Outro ponto que eu vejo, gente, é assim, o bebê tá brincando ali, e aí o almoço ficou pronto, tá na hora de almoçar, você pega o bebê direto e bota no cadeirão e fala, vamos comer. O bebê, gente, ele ficou desnorteado, ele não sabe, ele vai começar a entender esse momento da refeição como uma punição. Poxa, eu tava brincando, super legal aqui, tô me divertindo e agora vem você e me coloca aqui nessa cadeira chata, aqui sem graça. Então, assim, ó, vamos conversar com o bebê. Pegou o bebê, ele tá brincando, você fala, filho, agora, vamos guardar os brinquedos, canta uma musiquinha para guardar os brinquedos, agora é hora de papar, vamos papar com a mamãe quer sua companhia, vamos lavar as mãozinhas, canta uma musiquinha de lavar as mãozinhas e vai preparando ele para colocar o bebê no cadeirão. Olha, filha, agora aqui é a cadeirinha, agora a gente vai comer, a mamãe vai sentar do seu lado, vamos sentar à mesa, todo mundo vai almoçar, esse é o seu papai, esse é o papai da mamãe e vamos juntos. A mamãe também pode comer com a mão, você também pode, a mamãe também come com a colher, você também pode, sabe? Então faz muita diferença você conversar com seu bebê e explicar passo a passo. Gente, ele entende, o seu bebê entende o que você fala. Tá? Ele entende a entonação da sua voz, ele entende, então explique para ele cada passo que você está fazendo, para que ele se sinta à vontade, né? Você precisa tornar esse momento respeitoso. E como que a gente dá respeito para o bebê? A gente vai conduzindo o bebê com muito amor, sem opressão, sem briga, mas com muito amor, tá bom? Alimente a criança em local apropriado. Então, essa é uma outra estratégia que é importante que a gente faça. Então, assim, às vezes você tá meio desorientada e aí o bebê tá ali sentado no sofá e você pega a comida e dá. Se ele tá brincando no chão, você pega a comida e dá. Se ele tá andando pela casa, você pega a comida e dá. Se ele tá engatinhando, você vai dando a comida. Não, gente. Ó, o bebê precisa entender, e é desde cedo que você educa, tá bom? Ele precisa entender que agora é hora de comer e que ele vai sentar no cadeirão, que ele vai comer agora, ou na cadeirinha, tá? Tô falando cadeirão, mas é só para exemplificar o lugar certo para ele comer, tá bom? Tenha empatia com seu bebê. Então, esse ponto é muito importante, gente. Se o bebê não tá comendo, não é por você,
Não é por sua causa e ele não vai comer por você. Filho, por favor, come pela mamãe, pra mamãe ficar feliz. Gente, não, ele não vai comer por você. Tá? Então, assim, se ele não tá comendo, tem alguma coisa com ele que está acontecendo. Então, se coloque no lugar dele para você tentar entender o cenário. O que está acontecendo? O que ele está tentando me dizer? Por que ele não tá comendo? Ele não tá com fome ainda? Ele tá gripadinho? Tem dentinho nascendo? Tem vacina? O que está acontecendo que ele não tá comendo? Né? Então, se coloque no lugar dele. Empatia é isso, se colocar no lugar do outro para você tentar ver o problema pelos olhos do outro. E assim você te garanto que o peso dos seus ombros, ó, vai cair e você vai se sentir muito mais à vontade, mais confiante para poder oferecer a comida pro bebê, tá certo? Tem dia, gente, que o bebê come melhor, tem dia que o bebê come pior, assim como nós. Não tem dia que a gente tá com mais fome, a gente come mais? Tem dia que a gente tá com menos fome e come menos, tá bom? E é assim, tá tudo bem, tá? Outro ponto, mantenha atitudes positivas. Isso é importante. Gente, se você chega na refeição assim, ai meu Deus, lá vem, vamos começar. Ai, mais um dia, olha a tortura. Porque esse menino vai dar birra, esse menino vai chorar, ele não vai comer, não vai abrir a boca. Ai, que confusão, não sei o que lá. Você já começa a refeição com o jogo perdido. Né? Então, assim, comece a refeição acreditando que vai dar certo. Não, olha, ele vai comer, ele tem o ritmo dele, a gente pode ir um pouco mais devagar, não tem problema, eu vou comer junto com ele, tá tudo bem. Ele vai comendo no ritmo dele até ele aprender a comer. Então, assim, vá com um pensamento positivo de que vai dar certo, porque se você vai com um pensamento negativo, você já perdeu. Vai botar por água abaixo, você não vai ter paciência para esperar. Então, gente, muita calma nessa hora, tá? E vá com pensamento positivo, é fundamental. Evite as batalhas, tá? Esse ponto é importante, mas como assim batalhas com um bebê de 6, 7 meses, de um bebê até de 1 ano? Tem batalha? Tem! Você sabe por quê? Você sentou o bebê ali, ele de repente, ele não quis, aí ele começa a gritar, começa a espernear, aí você pega a boca dele assim, ó, e abre a boca e coloca a comida na boca dele. Gente, não faz isso. Evite as batalhas. Você tem empatia, o seu bebê não tá brigando com você, ele tá tentando te falar. A comunicação que ele tem com você é essa, é choro, é grito, é fechar a boca. Ele não fala ainda. Então, assim, tenta entender o que tá acontecendo por trás e não compra essa briga. Tira ele do cadeirão, bota ele no seu colo, acalma ele, filho, tá tudo bem, às vezes ele tá com medo, é uma situação nova. Filho, tá tudo bem, não tem problema, a mamãe tá aqui com você, a mamãe tá só te oferecendo a comidinha é gostosa, você pode comer, a mamãe também come, mas você não precisa ter pressa, tá? A mamãe tá aqui com você pode comer no seu tempo, no seu ritmo. Tá bom, filho? Tá tudo bem. Gente, olha a entonação da voz. A voz fica suave, fica doce. E você tira o peso dos seus ombros. E o bebê, quando começa, as primeiras semanas da introdução alimentar, o bebê vai comer pouco ou quase nada. Tá? Depois, com a repetição, com o amor, com o momento agradável que você vai criando, com o cenário que você vai construindo, ele vai entender por repetição que aquela comida é de comer, que aquela comida mata a fome, que é gostoso comer e é gostoso comer com você, porque ele é sua companhia, não é isso? Então, eu acho que lidar com a introdução alimentar dessa forma fica mais suave, né? Mantenha a rotina, então assim, vou sair, vou passar o dia, vou na pediatra, vou na consulta, vou na outra, vou passar o dia fora de casa. Ah não, tenho peito aqui, eu dou peito, esse menino come, tá tudo resolvido. Não, gente. Você vai sair de casa com o bebê, vai pra casa da avó, vai pra casa de quem seja, leve as comidinhas do seu bebê, leve a fruta, leve a papinha, leve tudo porcionado, tá? Por quê? Porque você precisa manter a rotina de oferecer, hoje é domingo, eu quero dormir até mais tarde, pega esse menino, bota ele no peito, vamos dormir até mais tarde. Não, gente, acorda. É a hora da frutinha, não é a hora de substituir pelo leite, porque o bebê não entende que é final de semana, que é casa de avó, que é dia de ir pra pediatra, vou passar o dia inteiro na rua. Não, então você vai sair, eu entendo, a gente sai, é isso mesmo. A rotina muda, então leve as comidinhas com você, tá? Principalmente nesses primeiros 6 meses, que é o momento da introdução alimentar, que o bebê ainda não come fora, não dá pra você se resolver com qualquer comida, então se organize e leve a comidinha pronta, tá? Brinque com os alimentos. Gente, tem aquela frase que a gente fala assim,
Nossa, ó, não podemos desperdiçar alimento, a gente não pode jogar fora o alimento, comida não é brincadeira, isso é pra comer. Agora eu quero desconstruir isso com você, tá? Eu quero dizer pra você, sim, a comida é pra brincar nessa fase. Ele vai aprender brincando, ele é lúdico. Então você pode pegar um pedaço do brócolis, um brócolis, né? E pode pegar a beterraba e fazer uma historinha da beterraba com brócolis. Aí vem a cenoura, que é a amiga da beterraba, e aí eles vão brincar juntos e o brócolis é o melhor amigo da beterraba também. Enfim, você pode criar uma historinha e envolver o seu filho. Outra dica, troque a palavra experimente. Filho, experimenta, tá gostoso. Filho, experimenta. Por, filho, você quer pegar? Você quer tocar? Sente o cheirinho. Dá um beijinho nessa couve. Não, eu não acredito que você vai dar um beijinho nessa couve. E aí você dá um beijinho na couve e deixa ele dar um beijinho também. Não, filha, eu não acredito que você vai lamber essa couve. Aí você pega a sua couve, ou brócolis, ou qualquer alimento, você lambe o alimento e dá o dele. Ele vai fazer a mesma coisa que você. É um espelho, gente. É um espelho. Ele vai tá te copiando. Né? E assim, gente, você já vai tornando o momento lúdico. É fácil? Não é fácil. Mas quem diz que ter filho é fácil? Quem foi que disse pra você que ter filho é fácil, que ser mãe é fácil, que ser pai é fácil? Não é. Mas se a gente escolheu ter filho, né? E Deus mandou os nossos filhos, que a gente faça o melhor e que a gente faça o nosso melhor para cuidar deles, tá bom? Que mais que eu tinha para falar para vocês? Gente, então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se prepare. A introdução alimentar é um assunto muito sério na vida dos bebês, tá? Porque você vai oferecer para ele o alimento certo, no momento certo, mas não é só o alimento que você vai oferecer. A introdução alimentar, ela tá baseada em pilares, ela tá baseada no comportamento, no seu comportamento, no comportamento do seu filho. Então, é muito importante que você se prepare para a introdução alimentar. Eu tenho uma história para contar para vocês. Ontem eu atendi uma paciente, só para vocês visualizarem o que eu quero dizer. Eu atendi uma paciente, ela tem 21 anos, ela tá saindo da adolescência para a fase adulta, super magrinha, e eu pensei, né, eu falei, nossa, o que ela quer aqui, né, porque, será que ela quer ganhar massa muscular? Porque ela não quer perder peso. Então, quando eu a vi pela primeira vez, eu pensei, né, vamos ver, né, o que ela quer aqui, porque pra mim ela já tava assim, visualmente, tá ótima, não precisava nem ganhar peso e nem perder peso, né, e tem 21 anos, então eu imaginei que, enfim. Aí ela chegou pra mim e foi me contar a história dela. Hoje ela tá com 21 anos. A maior frustração da vida dela é que ela não pode sair com o namorado e nem com as amigas para poder comer. Ela não consegue comer as comidas que as pessoas comem. Ela tem um paladar extremamente viciado, extremamente infantil, e ela não sabe se comportar alimentarmente em lugares que as pessoas, ela fica já angustiada porque ela não sabe o que vai comer. Então ela veio porque ela quer aprender a comer. Ela falou pra mim, Nutri, será que é possível eu fazer uma introdução alimentar agora com 21 anos? E aí eu falei, olha, é possível, mas a gente vai precisar de um tempo, porque a dieta dela toda tá baseada em quê? Chocolate, refrigerante, energético e fast food, tá? Essa é a base da dieta dela. E aí eu perguntei pra ela, como foi a sua introdução alimentar? Nossa, foi péssima. Mas péssima como? Não, eu só tomava leite, eu não comia nada. Leite enriquecido com farinhas, que eu não preciso citar o nome das farinhas, mas enriquecido com farinhas que tem açúcar. Então eu só tomava isso, não comia quase nada. Quando eu comia era arroz, carne e batata frita, ou batata, mas mais nada. Antes dos 2 anos, eu perguntei, antes dos 2 anos você comia biscoito? Nossa, eu comia biscoito, eu comia bolo, pirulito, balinha à vontade, porque era magra. E aí minha mãe deixava eu comer, porque pelo menos eu tava comendo aquilo. Depois ela me contou a história dela, que depois ela se tornou obesa, ela perdeu 35 quilos e agora ela tá magra, desnutrida, depressiva
e com esse conflito de que ela não tá conseguindo se encaixar na sociedade porque ela não sabe comer. Ela disse pra mim que ela experimentou brócolis, a única verdura que ela experimentou na vida dela até hoje, na semana passada, com 21 anos. Então, gente, olha só, tô contando essa história só pra gente ver o quão importante é da gente se preparar para o processo da introdução alimentar, para que a gente tenha filho. Eu garanto você que é mãe, que tá com seu bebê ali, você quer que seu filho seja um adolescente saudável, um adulto saudável, um adulto que não é depressivo, um adulto que não tem transtorno alimentar, um adulto bem resolvido, um adulto que é sociável, um adulto que não sofre bullying, né? Um adulto que não é doente, né, que não tem diabetes, que não tem obesidade, que não tem hipertensão, que não tem síndrome metabólica, tá? Porque a maioria dos adultos que eu atendo aqui, o problema começou lá na introdução alimentar. Eu falo que começou antes, começou na gestação ainda, né? Mas, então, gente, se preparar para a introdução alimentar é muito importante. É um tema muito simples, realmente é um tema muito simples, é um tema fácil, mas é um tema cheio de detalhes, né? E é um tema que para mim é muito simples e fácil, talvez porque eu viva isso diariamente, né? Mas talvez para você não seja tão simples nem tão fácil. E você precisa se preparar, tá bom? Ó, eu tô fazendo essa semana a semana da introdução alimentar, né? Então, se você ainda não tá participando, corre lá aqui no Instagram, no meu link na bio, na bio tem um link para você se inscrever, para você receber o link dos vídeos. É uma série de 4 vídeos que eu falo para você, eu te apresento o método Baby Nutri, que é capaz de ensinar o seu bebê a comer de tudo em 4 semanas com mais autonomia e desenvolver hábitos alimentares saudáveis, tá? Então, gente, esse evento tá fantástico, tem mais de 5.000 mães participando, já tem 2 vídeos que já foram ao ar e eles estão lá, esses vídeos vão ficar somente essa semana, então corre para você se inscrever, para você poder participar e ter acesso a esse material. O evento é online, tá? Então você pode assistir do conforto da sua casa, da onde você estiver, bota o fone, vai escutando enquanto você vai cuidando do bebê, enquanto você faz outras coisas em casa, e é gratuito, tá? Então eu acho sim que essa informação precisa ser divulgada e precisa ser propagada. Gente, ó, é um assunto que eu gosto tanto, já passou 50 minutos e eu aqui tô conversando com vocês. Eu vou escolher 2 perguntas aqui do Insta e do YouTube e do Face para poder responder para vocês. Você acha melhor? Ó, tem o meu pessoal da equipe aqui tá me sugerindo fazer uma pergunta ao vivo. O que vocês acham? Querem uma pergunta ao vivo aqui no Instagram? Manda para mim, eu quero. Manda os coraçõezinhos que eu vou conversar com você ao vivo. Aí tem que ser uma pessoa só, né? Porque senão o tempo vai exceder. Diz pra mim, gente, se vocês querem uma pergunta ao vivo. Ou se eu escolho algumas perguntas, porque eu vi que vocês já comentaram um monte, né? Mas se vocês querem uma pergunta ao vivo, escreve aí pra mim, eu quero, pra eu poder te chamar agora. Vamos lá. Tem aqui... Vamos ver se eu consigo. Gente, eu chamei uma pessoa aqui, tá aguardando a conexão. Crochê da Adilene. Eu acho que é isso, né? Vamos ver. Alguém falou que quer? Foi. Oi, deu certo. Tudo bem? Como é que você chama? Como é que você chama? Aline, tá. Aline, qual que é a sua dúvida? Tá, ele não ganhou, quando você levou ele no pediatra, ele não ganhou peso ou ele perdeu peso? Tá bom. Então, olha só. Explica pra audiência qualquer pergunta.
Tá, gente, tá, peraí. Aline, deixa eu explicar aqui pro Facebook e pro YouTube qual que é a sua pergunta, porque eles estão ao vivo também e eles não sabem. Gente, a Aline tem um bebê de 7 meses, esse bebê, ele come super bem, ele já tá engatinhando, mas a dificuldade que ele que ele tá tendo é de ganho de peso. Na última consulta, da penúltima consulta para a última consulta na pediatra, ele ganhou 40 gramas. Né? E aí a Aline tá me perguntando se o fato dele ser muito ativo é isso que vai fazer com que ele dificulte de ganhar peso ou não, tá? Então vou responder pra você, Aline. Aline, é o seguinte, ó, você falou pra mim que o seu bebê come tudo, né? Come bem. Ele raspa o prato? Tá. Tá. Você costuma colocar azeite na comida? Tá. Então, olha só. Gente, ó, aqui do Face do YouTube, a Aline falou que ela coloca, o bebê dela raspa o prato, o bebê dela come bem, come tudo. E ela coloca todos os grupos alimentares no pratinho do bebê, tanto no almoço quanto no jantar, né? Então, Aline, olha só. O que é interessante? A gente vem com uma cultura de que, ai filho, raspa o prato, come tudo, bate palma, a gente fica super feliz. O que eu vou te dizer? A comida precisa sobrar no prato do seu bebê. Por que ela precisa sobrar? Para você entender que já chegou no mecanismo de saciedade do seu bebê. Porque se ele raspa o prato, você não sabe se ele de repente comeria mais. Então, nossa, Nutri, mas são 200 gramas, é muita comida. Não tem problema, ele pode comer mais, ele tá engatinhando, ele tá aprendendo a falar, ele tá aprendendo a se movimentar, ele gasta muita energia. Então, os bebês nessa fase, eles costumam comer um prato de peão mesmo, eles comem mais do que eu, né? Então, você pode oferecer mais comida, esse é o primeiro ponto. Então, assim, a ideia para que o bebê ganhe peso, é que sobre comida no prato dele. Então, se você tá colocando 200 gramas, ele tá raspando o prato, coloca 250. Coloca um pouco mais de todos os grupos alimentares e vai oferecendo até a hora que ele fechar a boca e fazer assim, você já vai entender que ele está satisfeito. Assim você vai conseguir aumentar o volume de comida. Um outro ponto é você colocar o azeite cru na papinha pronta. Então, você pode usar o azeite para poder fazer a papinha, mas depois que a papinha estiver pronta, você vai colocar uma colher de sopa de azeite em toda a papinha. Por quê? O azeite é uma gordura boa. A gordura boa tem 9 quilocalorias por grama de peso, diferente do carboidrato e da proteína, e ela não aumenta volume. O carboidrato e a proteína, só para você entender, tem 4 quilocalorias por grama e a proteína tem 9. A gordura tem 9, é mais do que o dobro. Então, você consegue aumentar o valor calórico daquela refeição sem aumentar volume. Então, é importante que você coloque o azeite na hora do almoço, na hora do jantar e nas frutas que você for amassar para oferecer para ele, você ainda pode colocar o óleo de coco, que é mais uma fonte de gordura, né, que combina com a fruta. Tem óleo de coco sem sabor também, mas o sabor do óleo de coco é bem gostosinho. Você pode colocar para amassar porque vai aumentar a oferta calórica para o seu bebê. Eu fiz uma live, Aline, uns dias atrás, sobre estratégias nutricionais para ganho de peso do bebê. Ela tá salva no meu canal no Facebook. Então, depois você vai lá, assiste, porque eu acho que eu coloquei 10 ou 12 estratégias de como ajudar o bebê a ganhar peso. Acho que vai valer a pena, você vai tirar muito proveito dessa informação. Tá bom? De nada. Tchau! Gente, então, ó, deixa eu escolher aqui uma pergunta do Facebook e do YouTube para eu poder falar. Então, tem aqui, a Juliette. Até que eu não sou mãe, sei disso, somente vendo como foi as minhas sobrinhas. Vejo gente fazendo a introdução alimentar extremamente errada e o bebê não quer comer de forma alguma. Só que eu falar, né, não adianta. É um comentário, né, Juliette? Não é uma pergunta. Juliette, a gente pode informar, né? O que a gente pode recomendar e informar. Não adianta a gente ficar falando muito se a pessoa não tá aberta.
A pessoa precisa estar aberta, precisa buscar essa informação. Para quem está aberto é muito mais fácil de entender o conceito e aplicar, porque faz sentido para ela isso, entendeu? Deixa eu pegar uma aqui do YouTube agora. Meu filho só quer saber de mamar. Carol, eu não sei quantos anos tem seu filho, né? Mas mamar pra ele é uma delícia. Por que que é uma delícia? Porque é o aconchego, é o carinho, é fácil, ele já sabe fazer isso, ele não tem que aprender nada novo, né? Então, pra ele tá cômodo mamar. E agora você precisa incluir esses pontos e ajustar a rotina para oferecer a comida de verdade, para você começar a ensinar pra ele que comer comida de verdade vale a pena, né? Que agora a gente vai se alimentar de comidinha, não só mais de leite materno, nem fórmula, tá bom? Então, todas essas estratégias que eu passei aqui, você pode começar a aplicar com o seu bebê, tá certo? Gente, eu vou fazer, falta 1 minuto para as 11, eu vou pegar só mais uma pergunta aqui do Insta, que vocês falaram tanto e eu tô com dó de não conseguir responder todo mundo. Mas deixa eu pegar uma pergunta aqui do Insta. Oi, doutora, aqui é a Luciana. Então vai. Oi, doutora, eu tenho gêmeos e já comem todas as verdurinhas. Porém, às vezes, eles largam para ficar pendurados no meu peito. Eu quero tirar a minha mama. Sei que com 8 meses está muito cedo, mas são 2 de vez, né? Luciana, o seu trabalho é intenso aí, né? São 2 bebês para você poder cuidar. Mas olha só, peça ajuda para uma outra pessoa te ajudar a oferecer a refeição, porque aí o bebê não vai sentir o cheirinho do peito. E aí até o bebê engatar e começar a comer, você pode ter um auxílio e depois você entra em cena de novo para poder alimentar o seu bebê, né? Os bebês, gente, eles vão jogando com a gente, né? É interessante falar isso porque a gente pensa, nossa, meu bebê vai manipular a mãe. Gente, eles manipulam, eles sabem que com a mãe eles ganham tudo que eles querem, né? Então, é importante ter uma outra pessoa para poder ter um pouquinho de autoridade. Autoridade que eu falo assim, não tem o cheiro do peito, não é a mãe, né? Então a pessoa tá ali um pouco neutra, ela vai oferecer a papinha com todo esse amor que eu tô falando para você. Não é um processo mecânico, é um processo com muito carinho, com muito amor, respeitoso com o bebê, mas é uma outra pessoa. E aí depois você vai conseguindo alimentar o seu bebê e explicando pra ele, filho, agora não é hora de mamar, tá bom? Agora é hora de papar. Depois que a gente papar, a mamãe dá o peitinho pra você, mas agora não. E assim você vai colocando limite também, né? Mas pedir ajuda é uma boa estratégia imediata e até você conseguir estabelecendo o limite com o seu bebê. Desmamar o bebê com 8 meses é cedo, mas o ideal seria você amamentar até os 2 anos de idade, tá bom? Mas cada caso é um caso, Luciana. Então, assim, a amamentação ela tem que ser boa pra mãe e pro bebê. Não adianta só a gente filosofar e dizer que tem que ser maravilhosa pra criança, porque é isso, porque é aquilo, pra mãe também tem que ser boa. Se você, de repente, tá num nível de estresse tão alto, tá num nível de cansaço tão alto, a gente precisa avaliar, né? Cada caso. Então, a recomendação é que a gente amamente o máximo de tempo que a gente conseguir, tá bom? Gente, então vou finalizar. Eu queria agradecer a presença de vocês, tá? Só lembrando, se você tá com um bebê aí pequeno e tem dúvidas ainda da introdução alimentar, aproveita a semana da introdução alimentar, que é um evento online gratuito que eu tô fazendo. Aqui na bio, na minha bio no Instagram, tem um link, vai lá, se inscreva para você receber o link dos vídeos. É uma série de 4 vídeos para ensinar o seu bebê, ensinar o método Baby Nutri, né? Vou te apresentar o método Baby Nutri que eu criei, que eu desenvolvi com os meus pacientes e com os meus filhos, e ele tá tendo um resultado, mais de 600 alunas com resultado positivo com o método Baby Nutri. Então, acho que vale a pena você assistir, pode te ajudar, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Beijo pra vocês.